Fortaleza enfrentava o até então líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. Mas no meio de semana começam as finais da Copa do Nordeste. O que é que o Vojvoda pensou? Vou escalar um time alternativo. E não é que deu certo. Fortaleza venceu o até então líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense, por 1-0, gol do Kusevich aos 44 do primeiro tempo. E olha que o Fortaleza ainda perdeu assim umas 3 chances com o Moisés, daquelas inacreditáveis. Poderia ter ganho sem nenhum problema no finalzinho, é verdade. O jogo não foi muito bom, meus amigos. Foi um jogo bem amarrado, mas o sistema defensivo do Fortaleza foi muito bem. O Atlético Paranaense só veio criar alguma oportunidade no segundo tempo, lá depois dos 30 minutos, numa defesaça do João Ricardo, espetacular mesmo, um chute do Eric. Enfim, Fortaleza mostrou sua força, mostrou principalmente o quanto esse elenco está comprometido com tudo que o Vojvoda planeja e tem de estratégia. Porque é óbvio que o título da Copa do Nordeste, neste momento, é o que é de mais importante para Fortaleza. Porque você vai enfrentar um CRB quarta-feira na Arena Castelão e depois viaja para Maceió para fazer o segundo jogo, você tinha que realmente poupar alguns jogadores. A decisão não tem o que pensar. Mas mesmo assim, ó, só jogou João Ricardo, Tinga e o Hércules. Somente esses três. A gente pode colocar o Kusevich também ali como o zagueiro, o outro, mas aí depende da zaga que o Vojvoda escala, porque geralmente ele escala o Brits com o Tite, né? Mas ele não colocou Bruno Pacheco, ele não colocou Pochettino, nem Lucero, nem Moisés, nem Pikachu, nem Zé Wellison. Então assim, o time, a forma como o time jogou, diferente, com um sistema bem mais protegido, sistema defensivo. O Martinez ali jogando no meio de campo, o Machuca novamente como meio campista, ele deixou o Breno Lopes e o Kaiser lá na frente. O Felipe Jonathan, que é um lateral esquerdo, jogou muito mais no meio, ajudando, formando ali um quarto homem de meio de campo, do que necessariamente um lateral esquerdo. Mas enfim, Fortaleza jogou muito bem, porque o Atlético Paranaense, meus amigos, ele não criou. Ah, esse time do Atlético Paranaense é ruim, meus amigos. Um time que é líder do Campeonato Brasileiro não pode ser ruim. Ele perdeu a liderança agora, porque o Flamengo ganhou, o Bahia empatou, enfim. Não teve como aí para o Atlético permanecer ainda mais com essa derrota. Mas era um time que até então vinha sendo o líder do campeonato. E o Fortaleza mostrar com praticamente o time reserva e vencer. E olha, só, como eu estou dizendo, só teve um susto, rapaz. Só um susto que foi o João Ricardo. A defesa do João Ricardo mesmo, no chute do Eric. E no mais, primeiro tempo de boa, segundo tempo o Atlético foi para cima, perdendo por 1-0, o Cuca colocou o time para cima, fez mudanças, o time até pressionou, mas assim, perigo mesmo, aquela coisa que a gente pode dizer assim, rapaz, esse time aí vai fazer alguma coisa? Não teve nada. Pelo contrário, eu imaginei que o Fortaleza tá doido para levar um gol, porque ele não quer matar essa partida. Não quer matar. O time, inclusive, no segundo tempo, estava muito aquém, esperando, recuou demais. E o Atlético acabou subindo as linhas. E o Fortaleza recuou um pouco mais. Mas aí o Vojvoda entendeu, fez as mudanças, colocou o Zé Wellison e o Pochettino, o time deu uma melhorada, criou algumas jogadas e depois o Vojvoda coloca o Moisés e o Lucero. E aí, meus amigos, o Moisés teve tanto... Rapaz, olha, depois vocês vão ver nos melhores momentos, que é inacreditável. Foram 2 lances, 2 assim, claríssimos que ele era para ter feito o gol. Ele ainda teve outras chances, mas aí ele acabou colocando ali para fora e não teve condição. Mas olha, foi um negócio assim incrível. O Fortaleza poderia ter terminado o jogo de boa, 2-0, 3-0, sem nenhum problema. Agora, meus amigos, é Copa do Nordeste. Fortaleza segue invicto no Campeonato Brasileiro. Vence sem tomar gol, né? Venceu 1-0 o Atlético Paranaense. Eu acho que dá um alívio gigantesco para todos. Porque um empate, uma derrota para o Atlético Paranaense não seria nada de outro mundo. Com o time reserva, ó, o CRB colocou o time reserva contra a Ponte Preta. Apanhou de 4-2 lá em Campinas. Então o Fortaleza enfrentando um time como o Atlético Paranaense em casa, se perdesse ou empatasse, não seria nada de outro mundo. Nada, ainda mais jogando com um time praticamente reserva. Mas mesmo assim o Fortaleza mostra a sua força no elenco. Só tem 2 jogadores que eu gostaria de falar, comentar assim, meus amigos, é incrível, né? O Kaiser, cara, o Kaiser não tem sorte. Essa bola não chegou pro pobre, rapaz. Então assim, Pouca teve 2 oportunidades que a bola ia chegar pro pé para ele fazer o gol, mas o zagueiro acabou tirando. Mas enfim, só mostrando assim, só pra gente ver, porque o Vojvoda escalou uma equipe, olha, eu vou escalar aqui pra vocês, ó. João Ricardo, o Tinga na direita, o Kusevich, o Tomás Cardona e o Felipe Jonathan. Pô, cara, os caras jogaram muito bem, cara. O Kusevich já fez o gol, rapaz. Então assim, daí você tira. Aí o meio de campo, Pedro Augusto, ele coloca o Pedro Augusto mais uma vez, o Hércules e coloca o Martinez. Aí no ataque ele colocou o Machuca, mas só que o Machuca joga no meio de campo, o Breno Lopes e o Kaiser. O Breno Lopes teve uma oportunidadezinha no começo, mas pouquíssimas chances e tal, assim. Então, assim, é um time que no primeiro tempo
criou muito pouco, foi um jogo muito fraco. E aí no finalzinho, no cruzamento, num escanteio cobrado, o Kusevich acabou colocando 1-0. Na segunda etapa, meus amigos, o jogo também, o Fortaleza recuou demais. E aí eu acho que quase assim, ele sofre uma pressão desnecessária do Atlético Paranaense. Acho que confiando na defesa estava muito bem. Aí depois o Vojvoda faz as mudanças, como eu falei, Pochettino, Zé Welles, depois entra Lucero, Moisés. E de boa, Fortaleza consegue uma boa vitória, mais de 12 mil pessoas no PV, mas não tinha 12 mil não, viu, meus amigos? Não tem perigo de ter 12 mil pessoas no PV. Tinha no mínimo umas 17 mil pessoas. E olha que eu estou contando que porque no olhômetro, né, quando a câmera faz assim toda a rotação do estádio, só tinha um espaço ali da torcida visitante do Atlético. Ali não caberia 8 mil pessoas, o PV cabe 20 mil. Não tem a menor possibilidade. Mas enfim, tinha pelo menos 17 mil. Eu estou falando pelo menos, sabe? Porque para mim era para ter até mais, mas pelo menos 17 mil pessoas. Mas enfim, ótima vitória, segue invicto, escalou, poupou seus principais jogadores. Bruno Pacheco, o Brits não podia jogar, obviamente. Poupou também Zé Wellison, Pochettino, enfim, Lucero, Moisés, Pikachu, que só entraram esses quatro que eu até falei, que entraram, Pochettino, o Zé Wellison, o Moisés e o Lucero, só entraram no finalzinho, não tem nem desgaste, a recuperação é muito rápida, ainda mais que o time não vai ter viagem. Então, de boa, estratégia que deu certo, um ótimo resultado e agora, obviamente, foco total, meu amigo, um abraço para Campeonato Brasileiro, um abraço para a Copa Sul-Americana, foco total na Copa do Nordeste, porque domingo que vem, talvez, uma hora dessa, é possível que o Fortaleza consiga o tricampeonato da Copa do Nordeste. Mas antes, quarta-feira, 9h30, na Arena Castelão. E é isso, gente. Até a próxima. Antes, deixa eu pedir seu joinha, deixa eu pedir seu like, que ajuda demais, meus amigos. Fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não está inscrito no canal, meu amigo, me ajude. Se inscreva no canal, bem pertinho dos 20 mil inscritos. 19.700, vamos chegar a 19.800, 19.900 para chegar nos 20 mil. Ajude aí o canal do blog. Até a próxima, gente. Um abraço.